gente, tudo bom? Hoje, nesse vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre outras experiências de outras pessoas em novos lugares. Alguém que cumpriu também aí uma jornada. E hoje a gente vai falar de uma pessoa que visitou, conhece essa bandeira? Cabo Verde. Cabo Verde. Essa daqui é a Thalitiana, que é a gerenciadora do site Lua em Deusa. Vou deixar o link para vocês acessarem, comprarem, conhecerem lá. Mas antes disso, hoje a gente vai falar sobre Cabo Verde, que é um país africano, certo? Então, Tati vai contar pra gente por que foi, Tati, que tu escolheu visitar Cabo Verde? O que é que te inspirou a chegar lá? Como é que foi? Conta um pouquinho aí pra gente. Olha, 2015. 2015 nesse mundo antes da pandemia. E aí eu, do nada, tenho uma vontade enorme de ir para outro lugar, conhecer. E eu sentia que eu precisava retribuir para o mundo as coisas que eu estava recebendo naquele momento da minha vida. Estava vindo muita coisa boa e eu queria retribuir. Mas eu não sabia para onde ir. E aí comecei a pesquisar, não sabia tanto sobre Cabo Verde e me veio Cabo Verde. Apareceu pra mim, nas pesquisas e intuição que a gente vai sentindo, e Cabo Verde Porque apareceu isso é pra uma mim. pessoa mística, gente. Então, assim, veio na intuição. Mas Cabo Verde é um país que fala português. Cabo Verde fala português, inclusive quando eu cheguei lá, eles tinham acabado de comemorar 40 anos da independência, então país super novinho. E Cabo Verde, ele não tem uma população nativa, não existe um nativo cabo-verdiano. Cabo Verde, assim, a população cabo-verdiana surgiu do tráfico ali das pessoas que eram raptadas e trazidas para serem escravizadas aqui nas Américas. Então tem uma relação muito parecida com o Brasil, né? É um país que é formado de outras pessoas, de outras nações. Que massa. Inclusive, eles se sentem muito irmãos nossos. Eles acham... Eles têm uma ilha lá... Cabo-verdianos, estamos Amo juntos! você. Tem uma ilha lá, São Vicente, que eles chamam de Brasilinho. E eles fazem um carnaval lá, um carnaval lindo, maravilhoso de rua, com carros alegóricos. E eles falam que eles são um Brasilinho, um pequeno Brasil. É lindo. Que massa! E sim, aí tu falou aí que foi assim, uma coisa assim de precisava retribuir. O que é que você foi então levar lá para Cabo Verde? Então, eu pesquisei o que é que eu poderia fazer, quais seriam as instituições que me aceitariam, o que é que eu poderia contribuir. E aí eu encontrei uma escola que tem crianças do mundo todo, porém mais cabo-verdianas. E aí eu fui trabalhar com essas crianças, sustentabilidade, empoderamento e gênero. Tá vendo? Uma alma antropológica. Sim, detalhe, né? Que Tati é uma pessoa que vem das ciências sociais, tem essa percepção aí da antropologia, essa coisa muito militante, muito massa, muito bonita, muito que é do social também. E que eu acho que também por isso que também tu conseguiu fazer esse link e veio essa coisa da intuição e tal pra ir pra Cabo Verde fazer esse trabalho. Sim, total. Que massa. E aí, como é que foi essa coisa, tipo, beleza, vou decidir ir pra Cabo Verde. Como é que foi esse trâmite, esse processo? Porque aqui nesse canal eu falo um pouquinho sobre processo de imigração, de intercâmbio e tal, e conto um pouquinho assim como é a jornada, tipo, o caminho das pedras. Eu não conto só o caminho das flores, tipo, nossa, viagem aqui é massa. Como é que foi esse teu processo, estando no Brasil, até chegar em Cabo Verde? Primeiro, pesquisar muito. Uma mulher, né, tem que ter a consciência disso. Nós mulheres temos que andar o mundo, mas a gente tem que ter a consciência que somos um corpo vulnerável, né, nos lançando no mundo, ir para um continente diferente. E falam muita coisa sobre a África, mistificam muito a África. E todas as minhas pesquisas, eu pesquisei muito, isso foi fundamental. Mas também a gente não pode ter tanto medo, tem que ter cautela, mas não dá para deixar o medo dominar. Porque tudo que eu pesquisava, muita coisa não batia, sabe? Falando sobre a violência enorme, eu não encontrei isso lá. Falando sobre uma falta d'água, uma falta de luz, que não tinha estrutura nenhuma. E totalmente diferente. Cabo Verde é um país lindo, são 10 ilhas, nenhuma. E totalmente uma não, que é menorzinha, tem uma questão de preservação ambiental, temos animaizinhos lá, muitas plantas que precisam ser preservadas. Mas as outras 9 ilhas eu andei em todas e eu só vi gente linda, maravilhosa, receptiva. Tem dificuldades como qualquer outro lugar do mundo. Mas eu acho que é você pesquisar bastante, mas também não ir conhecer, não deixar o medo dominar. E não fica só pesquisando em grandes sites, em pessoas que trabalham com viagens. Hoje a gente tem o YouTube, pesquisa os youtubers do lugar, sabe? Você quer ir para Moçambique, por exemplo, pesquisa, vai ver os canais do pessoal de Moçambique que produz conteúdo. Eu acho isso fundamental. Olha aí, gente, é o que eu digo aqui pra vocês sempre, né? É acesso à informação. A gente tem acesso à informação. Eu gosto muito de trazer aqui as informações trazidas de pessoas reais que estão vivenciando a realidade do lugar.
E isso que ela tá dizendo é super importante. Inclusive, nem sabia que tinha essa coisa. É muito forte essa coisa dos youtubers, dos criadores, não é? De conteúdo digital fora, tipo em Cabo Verde tem bastante, em Moçambique tem, como é que é? Não são tantos, né? Aqui o Brasil domina a internet, querido, né? A terra dos memes. Mas tem, não é tão bem visto como aqui. Por exemplo, Moçambique, eu sigo algumas pessoas de Moçambique e eles encontram uma dificuldade extrema de gravar na rua, em lojas. Há uma coerção, assim, grande de você vai me filmar, vou bater em você, você pode parar na delegacia. Ah, ainda Mas um estigma, né, com essa coisa do mundo com a digital, da imagem, filmagem. eles não entendem como a gente entende aqui, né? Aqui no Brasil, você vive muito bem ser influencer digital, é uma profissão, e lá ainda não. Mas tem muita gente que encontra no YouTube uma maneira de ganhar dinheiro, de monetizar. Não é como aqui que você tem seguidores no Instagram e as empresas te patrocinam, você faz divulgação de produto. Mas com o YouTube eles conseguem tirar um dinheirinho. Que massa. Mas aí, olhando um pouquinho mais para Cabo Verde, o que é que tu vivenciou lá? Por exemplo, o que é que tu viu que é muito parecido com o Brasil e o que é completamente diferente e que tu achou muito massa? O que é parecido, que eu achei maravilhoso, sabe quando você viaja para o interior e as pessoas elas querem conversar com você, elas querem que você entre na casa delas. Eu fui livre. Eu fui para fazer esse projeto social nessa escola, eu passei 3 meses nessa escola e me dei um mês livre para viajar. E aí eu saí andando por várias ilhas por esse tempo e eu não tinha grana. Então, como são ilhas, a viagem é por navio, é por barco. Eu chegava no porto e eu conversava com as pessoas, eu ia sempre trocando com as pessoas. E eu era convidada a ficar na casa das pessoas que me davam a cama para eu dormir, sabe? Que faziam pratos maravilhosos, super especiais para eu comer, queriam conversar comigo. Isso eu achei muito parecido com o Brasil, eu achei muito caloroso. É a nossa raiz, né? A nossa raiz ali é a mesma. Então eu encontrei muito o mesmo povo. Que massa. E aí tu O perguntou que é de diferente, então, que tem? Que tu foi assim, poxa, isso aqui realmente jamais eu ia ver no Brasil e isso aqui realmente é uma coisa típica de Cabo Verde. Como é cabo-verdiana? diferente, agora tu me pegou. Porque nós somos de fato povos muito irmãos. A gente aqui tem uma mistura maior, tem uma coisa de uma aceleração, de um crescimento, mas eu acho que pode ser isso. Eles vamos supor assim, Cabo Verde é casa de vó. A gente deu uma pirada, assim, uma acelerada, muito tudo. E Cabo Verde é uma casinha de vó. Eles são tão miscigenados quanto nós aqui no Brasil, assim, tem muita essa mistura lá, porque lá como foi também colônia, né, europeia, tem muita essa mistura, ou lá tu notou que é um pouco mais segregado do que, por exemplo, aqui. Apesar de que a gente sabe das segregações que existem no Brasil, né, mas como gostam de divulgar para o mundo que não, que é isso, o Brasil, país super miscigenado, país mulato, e a gente sabe que não é bem por aí, mas de modo geral, assim, olhando a vista grossa, tu acha que eles são tão miscigenados quanto nós, ou... Cabo Verde, por não ter não ter um nativo cabo-verdiano, né? As ilhas estavam ali desertinhas e as pessoas começaram a chegar e os portugueses saíam sequestrando as pessoas de vários países diferentes da África, porque Cabo Verde são ilhas, então ele não está no continente, né? E aí saíam pegando de vários países do continente e levando para Cabo Verde. Você percebe uma diferença de biotipo de corpo linda, maravilhosa. Você consegue ver povos bem diferentes. É muito lindo. Pessoas que são de um povo que são mais altos, mais esguios, outros que são mais baixinhos, mais encorpadinhos. É bem bonito. Mas a miscigenação com o europeu não se deu como aqui no Brasil. Inclusive, uma coisa que me fez chorar quando eu cheguei lá foi ser tratada como se eu fosse uma, sei lá, da realeza, me passarem na frente, me dar Chegou uma mulher privilégio. branca aqui. Poxa vida, que situação, né? E lá eu era branca. E isso dói. E você percebe realmente como a diferença ela é colocada e todo mundo segue E ali. nesse caso é uma diferença mesmo disso de valores coloniais, né? E isso, que como é se uma o coisa branco que fosse melhor. que é uma coisa que a gente tem no Brasil, só que a gente não racionaliza muito isso, né? A gente não pensa muito sobre isso, mas a gente tem isso aqui muito fortemente.
quando a gente vai em entrevistas de emprego, quando a gente vai no nosso cotidiano, é que a gente percebe que tem, só que já está tão entranhado, tão enraizado, que a gente não para questionar, né, para problematizar isso, Sim, mas tem. sim. Porque aqui a gente questiona, existe, né? Dói, machuca, mas a gente conseguiu problematizar, mesmo que minimamente. E lá é muito naturalizado. Então, se você chega no banco, chegou uma pessoa, tem um monte de gente preta ali esperando horas para ser atendida. Chega uma pessoa branca, a pessoa que tá no caixa diz vem. E aí, tipo, ninguém questiona, sabe? Não, você não vai, você vai pro final da fila Há esperar uma como todo aceitação mundo. simbólica, né? Já está estabelecido isso, né? Isso aí realmente é um pouco diferente daqui do Brasil. Mas, por exemplo, em relação à comida, tu achou que era muito diferente? Eu tinha um berço do que a gente tem, né? Porque o Brasil tem essa influência de África, né? Não sei se a gente tem aí dessa de Cabo Verde especificamente, mas a gente tem aí essa coisa da alimentação. Tu notou alguma coisa que era muito parecida ou que era muito diferente? A comida, nas minhas pesquisas eu já tinha visto a comida, que eu pesquisei as comidas, obviamente. E aí eu já fui louca pra experimentar. E aí quando eu fui, eu já não comia carne. Eu já era vegetariana. Sim, gente, porque essa é uma pessoa verde, vegetariana. É incrível como eu tenho uma gama de gente que eu conheço e que são de minhas relações pessoais e profissionais que são vegetarianas. Será que é uma dica para eu ficar vegetariana? Não posso fazer isso. Aí não há. E aí tem uma comida que é o prato, eu acho que assim, principal, mais tradicional da culinária cabo-verdiana, que é a cachupa. A cachupa, ela é como se fosse uma feijoada, isso eu tô usando os termos deles, tá? É como uma feijoada branca, porque é feita com grãos mais claros, milho, feijão. Lá tem uma infinidade de tipos de feijão, eu acho que eu vi mais de 100 tipos de feijão. Cada um mais gostoso que o outro. Bom, adoro feijão, o brasileiro ama feijão. Imagina você se deparar com cento e tantos tipos de feijão. E eu tive a sorte de encontrar uma galera que fez uma cachopa pra mim, vegetariana. Gente, que privilégio! A pessoa é vegetariana, mas é brasileira que ama feijão. Aí encontra uma variedade de feijões e encontra uma pessoa que faz uma cachopa vegetariana. Arrasou! E eles fazem um cuscuz. Tem cuscuz em Cabo Verde, querida. Olha aí, povo do Nordeste, tem cuscuz e a galera do resto do Brasil fica reclamando, tem cuscuz em Cabo Verde. O nosso cuscuz aqui no Nordeste é o cuscuz de milho, tá? O cuscuz amarelinho, esse. Mas lá é um cuscuz que eles fazem com milho branco. E outros tipos de grão, vai canela, vai um monte de coisa. E é no recipiente de barro. Todo furadinho. É como se fosse uma cuscuzeira, mas é barro. É um recipiente de barro. Você põe essa massa do cuscuz aqui dentro e põe numa panela com água embaixo, que vai cozinhar no vapor. Mesmo jeito da nossa cuscuzeira aqui. Mas no barro fica outra coisa. É outro sabor, né? Até quando a gente come feijoada aqui, que é na panela de barro, já é outro sabor. Gente, então esse foi a parte 1 desse vídeo, tá certo? Que eu sei que vocês vão amar saber mais sobre Cabo Verde e tudo mais. A gente vai trocar aqui mais figurinhas, mas fica para um próximo vídeo, tá bom? A gente vê vocês numa próxima. Pra ter a parte 2 tem que ter quantos likes aí? Ai, não sei, tem que ter uns 1000 likes aí. Muito views, vamos nessa. Tchau, tchau.